Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Diana Lucas e aqui no canal nós reservamos praticamente às sextas-feiras para falar de casos criminais e o resto da semana nós tratamos então de filmes, reviews, críticas, entre outros assuntos. E hoje, mais uma sexta-feira, nós vamos falar sobre algo que tomou conta da internet, que seria então, pela segunda vez, a suposta identificação de um dos famosos serial killers mundiais, o assassino do Zodíaco. Então, se você se interessa minimamente por este tipo de conteúdos ou se você conhece alguém que se interessa, manda esse vídeo já para a pessoa, porque aqui nós vamos desvendar o que nós temos até o momento, tá bom? Então pega a sua pipoca, sal com açúcar e vamos para a história de hoje. Então, se você conhece minimamente ou não o assassino do Zodíaco, eu vou fazer um resumo. O assassino do Zodíaco foi um dos mais famosos serial killers que nós tivemos no mundo. Isso não pela quantidade de vítimas que ele cometeu, mas sim pelo seu modus operandi. Que era basicamente, ele atuou no norte da Califórnia, propriamente no Valejo, na década de 60. Ela atuou por alguns meses, não foi tipo nem um ano, foram 10 meses e meio. A sua primeira vítima supostamente seria então Darlene e o Michael, que foram assassinados enquanto eles estavam com o carro estacionado num parque. Apareceu um homem por trás, acendendo com uma lanterna, impossibilitando com que eles pudessem ver o rosto da pessoa, e eles foram então baleados. A Darlene morreu e o Michael sobreviveu, mas ele não conseguiu identificar então o assassino. E ele foi fazendo várias outras vítimas que infelizmente não tiveram a mesma sorte que o Michael. Porém, em 2023, um grupo de investigadores independentes e particulares, eles supostamente conseguiram identificar então Arthur Allen como sendo então o suposto principal suspeito de ser então o assassino do Zodíaco. Allen nasceu em dezembro de 1933 e morreu em 92. Mas ele já era conhecido pela polícia sendo um criminoso sexual, então não foi muito difícil lhe ligar a uma cena do crime. Mas isso nunca foi confirmado, já que na época que supostamente descobriram quem seria ele de verdade, ele já havia morrido. Não se sabe se foram feitos então realmente testes de DNA ou se há material para fazer isso. Só se sabe que tudo ficou inconclusivo e que até o momento atirou-se então as culpas nele. Ao longo do tempo, desde a época lá de 1960 até o tempo atual, as investigações sempre foram abertas e fechadas. Isso porque realmente não existem muitas pistas. Agora que vocês têm o resumo, nós vamos passar para a segunda parte desse vídeo, que é a forma como ele atuava. O nosso querido assassino do Zodíaco, o que ele fazia? Ele cometia um assassinato e ele debochava da polícia. Parece que ele estava sempre um pé à frente da polícia. Ele sabia exatamente como é que a polícia funcionava. Sem contar também que a polícia acabava por receber cartas com poemas, enigmas e por aí vai. São basicamente essas cartas que vocês estão a ver aí na tela. E muitas delas, como vinham codificadas, a polícia não conseguia desvendar ou desmistificar. Talvez por falta de conhecimento ou também por não ser algo propriamente de conhecimento geral. Pode ter sido algo que a pessoa que escreveu essas cartas inventou. Outra coisa que a polícia notava é que o assassino do Zodíaco não gostava de ser menosprezado. Se acontecesse um assassinato que foi culpa dele e a polícia não desse atenção ou notificasse de forma errada, ele mandava uma carta a corrigir as informações e a dizer: olha, fui eu que cometi. Logo, já se nota esse perfil um pouco narcisista, um pouco egocêntrico do nosso assassino do Zodíaco. Então, tendo essas informações gerais, que são as informações que se tem, seja da polícia como da mídia, vamos para o que nos levou ao vídeo de hoje. Recentemente, eu provavelmente não sei quando é que esse vídeo vai sair, eu estou a gravar esse vídeo no dia 7/8 de 2024. Então, provavelmente esse vídeo vai sair na outra sexta-feira. Mas, nesta semana em que eu estou a gravar o vídeo, apareceu do TikTok em que este rapaz que está aqui na nossa tela, ele alega ser então supostamente o neto do assassino do Zodíaco. E ele vai mostrando várias coisas, ele vai apresentando várias provas. Eu legendei todos os vídeos dele, os 4 vídeos que eu tenho até o momento, para português, para eu poder vos dizer o que eu percebi dos vídeos, mas vocês também poderem ver por vocês próprios o que está no vídeo. Então, eu vou tentar cronometrar tudo aqui na linha do tempo, primeiro vídeo, segundo vídeo, para vocês perceberem exatamente como é que funciona tudo. No primeiro vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, ele basicamente diz que ele acredita ser o neto então do assassino do Zodíaco, e ele explica o porquê, começando dizendo então que essa comparação, essa alegação dele não vem propriamente do facto de aparências físicas, até porque nós sabemos que os quadros falados de antigamente não são 100% confiáveis, até porque alguns desenhos são bem complicados de identificar, outros um pouco mais detalhados, então é uma coisa complicada, mas ele deixa tudo explícito no vídeo. Segundo, que é a parte assim mais intrigante do que ele trouxe, é que o avô dele, o Richard Hoffman, foi então policial encarregue de maior parte dos crimes
que o próprio Zodíaco cometia. E lá vamos para o primeiro caso, que ele cita, que é o da Darlene e o do Michael. O rapaz que vai fazer o vídeo, eu vou chamar de Jota, porque a inicial, o nome dele no TikTok não vem o nome total. Mas o Jota, ele diz basicamente que o avô dele era responsável por esse caso. Ele tinha um caso com a Darlene, supostamente, né, o que ele descobriu da família dele e das investigações que ele também está a fazer. E principalmente que havia contradições naquilo que o Michael dizia para a polícia e do que ele dizia para as outras pessoas. Enfim. Basicamente o Jota diz que todo mundo sabia que o avô dele e a Darlene tinham um caso, assim como basicamente todo mundo que investigou sobre o assassino do Zodíaco sabe, porque a Darlene tinha realmente vários casos extraconjugais, né? Ela traía muito o marido e supostamente o Richard seria então um deles. Partindo para o dia do assassinato, ela estava com o Michael no carro, eles estavam a ir para um outro sítio, né? E nessa ida eles estavam a ser perseguidos por um carro. Nesse mesmo dia que eles estavam a ser perseguidos num carro, nessa mesma noite, o Richard, que é o avô do Jota, ele estava então num carro de patrulha não identificado, ele não estava fardado e ele estava armado. Ele pode ter perseguido eles, ele chegou com uma lanterna, que é normal, nós sabemos que os policiais, principalmente os americanos, eles andam sim com lanternas para poder amedrontar um pouco mais e ver, equipados. Ele vai, o que coincide exatamente com o depoimento e a reconstrução da polícia posteriormente, que ele vai com uma lanterna até o carro, ele vê, ele dá os tiros, só que infelizmente a única pessoa que morreu é a Darlene. A primeira interrogação que foi feita no Michael, ele diz então que a Darlene dizia que quem estava-os a perseguir era o Michael e que ele vai os matar. Porém, ao longo do tempo, o Michael foi, vou dizer, desconversar, ele foi trocando os seus depoimentos até que a polícia teve realmente que meio que descartar, e acredito que eles também não levaram muito a sério, ou não ligaram que seria então aquele Richard. Ao mesmo tempo, eu acredito que pode ter existido uma pequena coisa lá dentro, porque o Richard, pronto, devia ter amigos, entre outras coisas. A cena da Darlene foi dada como alterada, até, tipo, teve um mau manuseio lá de como é que as coisas realmente aconteceram. E uma coisa interessante que esse Jota nos traz é pensar, né, nos fazer refletir, que foi o avô dele que chegou primeiro na cena do crime, 30 minutos ou 5 minutos antes de qualquer outro policial. A família da Darlene recebeu um chamado antes mesmo sequer da polícia saber o que aconteceu com a Darlene, a dizer então que ela foi baleada e a dar um pouco mais de descrições sobre o que aconteceu. Esse telefonema foi feito de um telefone público perto do departamento policial em que o Richard trabalhava, lá no Valejo. Então isso é muito estranho. Dando sequência, depois disso, quando a polícia foi acionada, o Richard dispensou os policiais. Ele disse, não precisa, tá tudo bem, eu estou a tratar tudo. Nós estamos a falar de um caso de homicídio, como é que tu vais dispensar policiais? Eu também me faço essa questão, é muito complicado. Seguindo a história, né, basicamente ele dispensou e depois foi descoberto então que é um assassinato e tudo mais e tal. Enfim, o Jota descobriu que o seu avô não só tinha um relacionamento com a Darlene, como ele também era muito abusivo, muito, vou dizer, prepotente, né? Tinha várias semelhanças a personalidade dele com a suposta personalidade que seria do assassino do Zodíaco, como ele ser possessivo, ele ser narcisista, ele ser manipulador, enfim, várias semelhanças comportamentais. Então, não se duvidaria muito que ele chegaria a esse extremo, principalmente porque ele tinha comportamentos abusivos com a avó do Jota, que era a esposa do Richard, com a mãe do Jota, que era a filha do Richard, e com outras pessoas da família. Então não se duvida tanto assim que ele possa ter cometido algum crime do gênero. Outra coisa que o Jota traz ainda sobre esse assunto da Darlene e companhias é que o avô dele, o Richard, ele era muito viciado em enigmas, matemática, códigos, essas coisas todas. Coisa que nós sabemos bem que o Zodíaco era meio que fanático, já que ele escrevia as suas cartas e os seus códigos meio que desse jeito. Então isso foi uma semelhança muito grande. E uma das maiores semelhanças assim de todas foi um erro minúsculo e específico, que é a forma como se escreve uma palavra, que era o Zodíaco errava e escrevia com 2 L's. O Richard tinha o mesmo erro. A forma deles fazerem tipo as suas assinaturas e as suas caligrafias também eram muito semelhantes. Então isso é uma coisa que o rapaz lá, o Jota, ficou a se perguntar como é que a polícia não investigou, ou se sequer a polícia não queria levantar esse ponto e houve algum tipo de encobrimento lá dentro. O segundo assassinato que ele traz no primeiro vídeo dele, de 4 minutos e pouco, que vocês vão ver já daqui a também, ele fala sobre uma outra pessoa, que é a Sherry Josephine. A Sherry Josephine não foi dada oficialmente como uma vítima do assassino do Zodíaco, mas ela foi assassinada a sair da universidade, da biblioteca da universidade, a ir para casa, onde ela basicamente foi muito magoada com um objeto cortante, ela foi muito esfaqueada, e o corpo dela posteriormente foi encontrado pelo guarda. Mas
perto dela ou embaixo da mesa em que ela estava a estudar, eu não percebi muito bem, mas ele diz, foi encontrado um bilhete que seria então, segundo forenses, analistas e pessoas mais técnicas do que eu, concordaram que era então uma carta escrita então pelo Zodíaco. E o caso da Darlene aconteceu depois do assassinato da Sherry, então aí já teríamos uma linha do tempo sobre como é que aconteceu. Sobre a relação dessa Sherry com o Richard, é o seguinte, o Richard e o irmão da Sherry, ambos fizeram parte da marinha do Nebraska, se não me engano. E ela, posteriormente, acredito que para fazer a universidade, ela deve ter se mudado do Nebraska para o Valejo para fazer a universidade, começar a vida. Nós sabemos que as coisas lá funcionam mais ou menos deste jeito. Então, isso mostra já que eles já tinham um certo conhecimento, já se conheciam, nem que fosse vagamente, já que o irmão dela e o Richard fizeram tipo a marinha juntos, já que ela era assim meio, ela era bonita e tudo mais. Então, como é que ela foi assassinada e tem uma relação com o assassino do Zodíaco? É um pouco estranho pegar nesse ponto, porque parece que todas as vítimas têm algum tipo de ligação com o Richard também. Diferente do último, né, a última pessoa que foi alegadamente considerada o assassino do Zodíaco, que foi o Arthur Allen. Enfim, para terminar o primeiro vídeo, ele explicou basicamente o quão abusivo era o avô, isso eu já vos expliquei, e ele também diz que ele ainda tem mais outros pontos para realçar, né? Que ele não consegue trazer tudo de forma cronológica, porque ele próprio também não sabe, ele está a chutar para pedir ajuda realmente das pessoas, da polícia e tudo mais, ele está disposto a fornecer tipo DNA, amostras, etc. Ele disse que está à procura de mais informações, mais fotografias, mais características, assim como cartas, algumas coisas do avô, para poder fazer mais comparações. E nós ainda temos mais 3 vídeos para analisar, tá bom? Então, é isso. Se você tem algum tipo de informação, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar trazer todos os vídeos dele bem organizadinhos, bem comentados, bem traduzidos aqui, tá bom? My grandpa is the motherfucking Zodiac killer, and this is not clickbait, so please, I need the power of the internet to share this, bookmark it, and blow my comment section up. I want to start off by saying this is not just based off physical appearance. I typed in my grandpa's name on Google the other day, and to my fucking surprise, internet sleuths have been throwing my grandpa's name around for years, connecting him as the Zodiac motherfucking killer. As you can see here in all these pictures on the screen somewhere, that it looks exactly like my grandpa. Let's talk about it. My grandpa was a Vallejo police officer. Yes, the same area where the Zodiac killer's fucking killings took place. Let's move forward. Let's talk about the Darlene Sharon murder. Let me tell you, this is not in any order, but the more evidence I give you, you are going to be convinced that my grandpa is in fact the Zodiac killer. Darlene Farron and her boyfriend Mike or Matt, forgot the fucking guy's name, were driving around Vallejo one night, the night that my grandfather happened to be on duty, driving an unmarked police car and wearing plain clothes. Mike, who ended up surviving the shooting, said that they were being followed around by this car all night in Vallejo before they pulled into Blue Rock Springs. They said when they parked, the car pulled in, a man hopped out of the car, and Darlene, the girl who passed away, said, "Oh my God, that's Richard. He's gonna kill us both." Apparently, she was dating a police officer in Vallejo behind her husband's back. She was apparently a thotty. Rest in peace, Darlene Farron. So this guy in her passenger seat is one of her many boyfriends. And it was well known by her friend group that she was dating a Vallejo cop, although she never told them the name. She had a painting party at her house a few weeks before her murder, and it was said that my grandfather, Richard Hoffman, showed up uninvited, and she told her circle of friends that she is scared to death of him, and he was not invited there. My grandpa denies these claims. He says he never laid eyes on her, but then later goes on to say, "I know that she worked at a restaurant locally here in Vallejo." How the fuck have you never laid eyes on her, Grandpa? You tell me about that. Let's move forward. As Mike said, right before they got shot, she said, "That's Richard. He's going to kill us both." My grandpa's name is fucking Richard Hoffman. Now let's talk about something else that I thought was really weird. In a letter that the Zodiac wrote, and my grandpa's police reports, and also this poem that I'm going to talk about later, my grandpa spells the word until wrong. He spells it wrong. He puts 2 L's at the end. Where in multiple letters of the Zodiac wrote, he also spells until with 2 L's at the motherfucking end. Well, let's talk about the Sherry Bates murder that took place a couple years before the Darlene Farron murder. She was in a library doing her homework. She had just moved from Nebraska. Nebraska, why do I mention that? Because my grandpa lived in Nebraska. My mother, biological mother, was born in Nebraska. My grandpa was also in the Navy. Sherry Bates' brother was also in the Navy. This is weird, right? It's all coming together. Well, this murder took place. She was at the library studying one night. She leaves and gets shot up where they found a poem handwritten underneath a motherfucking desk. And forensic
forensic analysis and handwriting analysis say that is the exact writings of the Zodiac, and they say that this is possibly the first killing that the Zodiac ever did. Well, this letter was initialed RH at the very bottom. RH, Richard Hoffman. Forensic analysis experts said that that letter was written by the Zodiac. So why is no one connecting this to my motherfucking grandpa? Somebody tell me why. It is said that my grandpa and Darlene, the one who got shot in Blue Rock Springs, had a romantic sexual relationship behind everybody's back, behind my grandma's back. Let's talk about his character. My grandpa's character, he was known in my family to be abusive, controlling, manipulating, and also unfaithful to my grandmother. Now we're going to sit here and pretend that my grandpa didn't do this shit. They also say that the crime scene was tampered with. Why did Darlene's family get a call that she was shot before the cops even knew about it? And that call was placed by a payphone outside of Vallejo Police Department. Someone tell me that. And my grandpa was first on scene to that shooting. And later it was revealed that that scene was tampered with. My grandpa showed up on scene within 5 minutes of the shooting being reported. He sent away the officers that responded with him. Who sends away responding officers on a possible double murder? And the crime scene was tampered with. It was later revealed. So you're still going to tell me my grandpa is not the Zodiac killer. What are we going to do about it? I don't fucking know. My grandpa's on vacation in a grave somewhere. But I'm convinced. Para o segundo vídeo, nós temos informações divididas, porque nós temos uma informação que é sobre especificamente o avô dele e o caso, e nós temos outra informação que é um pouco mais sobre a vida dele e a relação que ele tinha com a avó. Então eu vou trazer primeiro sobre o caso e depois sobre a relação que ele tinha com a avó. Sobre o caso, ele não trouxe informações novas ou coisas que ele poderia ter encontrado como pistas e tal. Pelo contrário, ele traz somente fragmentos de um vídeo que parece um documentário ou uma entrevista, alguma coisa do gênero, em que primeiro temos o avô dele, que seria o Richard Hoffman, a falar sobre quando encontraram o corpo da Darlene e os paramédicos, a polícia tentou, eu não sei se tentou tipo fazer meio que pressão pulmonar para ela continuar a respirar, massagem cardíaca, alguma coisa que envolvesse os peitos dela. E estava a sair alguma coisa do sutiã dela. E foi ali, esse foi o foco do Richard. De uma forma muito estranha, sabem? Tipo, de uma forma bem macabra até certo ponto. Eu achei bem estranho a forma como ele prestou tanta atenção nisso. During the ride to the hospital. And of course her shirt or sweater, whatever she was wearing, was off. And each time that ambulance attendant blew air into her chest, there was a little piece of material from her bra that I could see fluttered with every breath he blew into that girl. This piece of material. E em segundo, aparece uma outra pessoa que eu não percebi quem era, mas acho que também era um policial, que dizia o seguinte: antes da Darlene ser morta, semanas antes, acredito, algumas semanas antes, ela deu uma festa, um lanche, um convívio com os amigos e ela não convidou o Richard. Mas o Richard apareceu ali, tipo, sem ser convidado, totalmente temperamental, chateado com o facto de ela não ter convidado e algo parecido. A Darlene comentou com uma amiga sobre isso e disse: ele está muito chateado, eu acho que ele é capaz de fazer qualquer coisa comigo. Isso um pouco antes dela ter sido assassinada, deu para perceber. Então, o senhor lá na entrevista também fala que achou isso muito estranho, porque do nada ela jogou o nome do Richard e nunca mais falou sobre isso, algo do gênero. Her not to worry about it. He was just jealous. That's all she said about it. He was just jealous. She never mentioned his name, but she said something about Richard. His name was Richard. I kept hearing his name Richard. And I think that was his name. She referred to him as Richard, the Zodiac killer, the guy. Did you say he's really a mean temper and that if he ever found out he... Sobre as informações da vida dele pessoal, nós sabemos que o Jota, ele foi fuzileiro do Corpo de Fuzileiros Naval lá dos Estados Unidos. O avô dele, no caso, foi marinheiro, né? E que ele fez parte da Polícia Militar, no caso o Jota. A relação dele com o avô, que é o Richard, e a mãe dele, que é a filha do Richard, foi um pouco conturbada, porque devido a todo o abuso que o Richard fez com a mãe do Jota, né? O que acontece? A mãe do Jota também se tornou abusiva com o próprio Jota. E o pai dele, que viu a situação, provavelmente não gostou, nem um pai gostaria, nem um pai com juízo, acabou por recorrer e pedir a guarda então, do Jota.
E depois dos 9 anos, quando ele fez 9 para 10 anos, o pai conseguiu a guarda dele e não lhe deixou ter nenhum contacto com a mãe ou com qualquer pessoa da parte de mãe. Então, se ele tivesse que ir, por exemplo, para a casa do Richard, pegar alguma carta para provar, para mostrar que tipo, não é a mesma caligrafia, ou isso ou aquilo, fica tudo muito complicado, porque ele já não tem acesso a essas coisas. Então, fica muito esse ponto também. O que, até certo ponto, eu realmente entendo. Uma outra parte do vídeo eu vou já explicar, mas até esses dois pontos são os principais. E eu realmente entendo o facto dele não ter essa ligação com o avô, porque se ele era tão abusivo assim como ele diz, eu acho que ao longo do tempo ele foi desenvolvendo um certo desapreço, um certo desapego, né? Tipo, uma falta de carinho e empatia para com o avô. E agora que ele percebe que, por exemplo, o avô pode ser um dos maiores serial killers do mundo, eu acho que isso mexe de formas diferentes com emoções, principalmente porque ele tem filho. O filho dele já teve contacto com o avô, que é o Richard. Então, é um turbilhão de emoções muito grandes. E ele fica muito sentido quando ele fala sobre isso, sobre essa questão dele, da mãe dele ter se tornado abusiva. Parece que ele dói mesmo. Mas no final do vídeo ele falou sobre um evento que ele fez na época, não sei se ainda vai decorrer ou se vai ir decorrendo, não sei como é que funciona, lá na zona em que houve os tiroteios, houve o assassinato da Darlene, né? No mesmo sítio, ele vai estar lá e qualquer coisa é só vocês irem pro perfil dele que eu vou deixar aqui na tela antes do vídeo estar a passar e vocês se inscrevem e têm mais informações, tá bom? Eu vou deixar a seguir o vídeo dele a falar para vocês poderem para vocês poderem ver ele para falar e caso vocês não queiram mais ver ou querem ver depois, aqui na linha de tempo vai estar tudo cronometrado, então se vocês irem avançando ou não, tá bom? My grandpa was a Zodiac killer. Yesterday, I posted a video that's now at like 3 million views, talking about how my grandpa, Richard Hoffman, was a Zodiac killer. There's a lot of questions in the comments section. I'm going to try to address those. I'm also going to show you guys a few clips from a documentary that includes my grandpa interviewing, acting weird. To my knowledge, it's acting weird for him. During the ride to the hospital. And of course her shirt or sweater, whatever she was wearing, was off. And each time that ambulance attendant blew air into her chest, there was a little piece of material from her bra that I could see fluttered with every breath he blew into that girl. This piece of material would flutter. And then a witness statement from the guy Mike, who was with Darlene Ferrin the night of the shooting in Blue Rock Springs. A friend of hers, and not to worry about it. He was just jealous. That's all she said about it. He was just jealous. She never mentioned his name, but she said something about Richard. His name was Richard. I kept her name Richard. And I think that was his name. She referred to him as Richard, the Zodiac killer, the guy. Did you say he's really a mean temper and that if he ever found out he would... So first, I'm not excited. I'm not happy. I'm not thrilled. I'm not proud. A lot of people in the comments are thinking that I'm proud. I am shocked. My jaw's on the floor and I'm simply sharing information with you guys on the internet. That is it. Not proud. I'm indifferent. I don't feel any type of motherfucking way. Me and my grandpa did not have a relationship after the age of 9. I spent damn near every Christmas there at his house up until I was 9 when my father got custody of me. He would abuse my mother. He would abuse my grandmother and his children, my uncles as well. And I learned that later growing up in life. He hated my mother. He did not like my mother. And in turn, she eventually turned into an abuser herself. Moving forward, what else was there to answer? No DNA shit. I don't know. In terms of writing, I don't have any handwritten anything. I don't know if anyone searched the house for his belongings. Like I said, I am not close with my mother's side of the family after the age of 9. I'm now 35 years old. Here is a clip of my grandpa describing the scene of the night that he arrived of the Darlene Ferrin shooting. I think it's weird. He has a smirk on his face as he's describing the bra she was wearing. Here's a clip of Mike, the guy in a car, expressing what Darlene said as the Zodiac approached the car before shooting both of them. A little bit about me. I was a federal police officer for 10 years. I served in the United States Marine Corps as well, military police. That's my background in terms of law enforcement. I am no longer an officer. I medically resigned in April 2021.
that's a little bit about me. I will be going live from Blue Rock Springs in Vallejo, California, the site of the Darlene Ferrin shooting. If you guys want to join, I made an event. It's in my bio. Please register. Pessoal, vamos agora para o terceiro vídeo, mas antes de mais, não se assustem por eu ter mudado visualmente, né? Tipo, pus um casaco, prendi o cabelo e tal. Mas é que eu vou ao dentista daqui a pouco, então, enquanto eu gravava o primeiro vídeo, eu tive que descansar, fazer medicação, entre outras coisas. E, sei lá, são 23 horas, então tenho que dar seguimento. Mas faltam só 2 vídeos. Neste terceiro vídeo, ele apresentou de novo, né? Tipo, 2 coisas. Que foi uma falar ainda mais sobre o caso da Darlene e um pouco mais sobre o avô dele dessa vez. Mas antes de entrar propriamente no vídeo, eu queria vos explicar algumas coisas. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que ele vai falar sobre isso, ele está a responder algumas questões das pessoas nos comentários, como as pessoas duvidarem da informação que ele está a dar, como as pessoas dizerem que ele está-se a vangloriar ou a querer mídia e tudo mais. O que eu acredito, tipo, sinceramente, é que ele está, obviamente isso é uma coisa que vai tipo lucrar, inevitavelmente, principalmente pelas proporções que os vídeos dele tomaram, mas eu acredito que é mais numa atitude um pouco desesperadora, porque ele próprio nesse vídeo disse que ele soube disso há 9 dias, e é muito complicado saber como é que a pessoa está a lidar com isso, assim, de modo geral. Mas vamos lá. Neste terceiro vídeo, na primeira parte, ele fala que o avô dele é uma pessoa que não gostava de se lutar. Era uma pessoa que não gostava muito de aprender certas coisas, como aquele jogo de palavras cruzadas, que é muito comum no jornal. Eu vou tentar procurar e vou deixar aqui, mas é um jogo bem comum, né? E que não gostava de muita coisa, porém gostava muito de matemática. Que ele gostava muito de trabalhar com marcenaria, né? Construir móveis, madeira e etc. E ele também gostava muito de fazer contas e etc, etc. O pai dele foi policial, foi da marinha e tudo mais. O meu pai, ele foi militar, e militar daquele tempo, né, pessoa que viu guerra, realmente. E uma coisa eu posso vos dizer, o meu pai também não gostava muito de jogos de palavras, o meu pai nem era sequer tipo bom com palavras, mas o meu pai gostava muito de matemática, o meu pai fazia contas assim, da cabeça aos pés, e pelo que eu lembro do que o meu pai umas poucas vezes me explicou, era o facto de que quando tu estás nesse mundo mais ativo, mais de guerra, tipo armas e companhias ali, tu tens que ser um pouco mais prático e um pouco mais calculista nesses âmbitos, né? Então, tu tens que calcular, tens que racionalizar comida, balas, enfim. Então, a matemática começa a fazer parte da tua vida de uma forma muito mais até do que palavras, né? É isso que eu acho que eu quero vos passar, para vocês entenderem um pouco também do contexto da coisa. Então o avô dele não era muito amigo de português não, de língua de modo geral, né, de comunicação, palavras, mas era muito amigo de matemática. O avô dele gostava muito de ir para o Reino Unido, trabalhar com mercearia, isso aí. Porém, uma outra coisa que ele voltou a salientar é que a ligação com o avô dele não era boa, né, não era tão boa. Voltando ao caso, ele trouxe alguns papéis que eu achei muito interessantes, fragmentos do relatório então do avô dele ou de documentos legais que provavelmente estão disponíveis na internet, mas por ele estar tipo nos Estados Unidos ele tem mais acesso do que muita gente aqui, apesar de usarmos VPN e companhias, que eu vou deixar aqui na tela a versão em inglês e a versão que eu consegui traduzir em português, então é só vocês pararem para vocês conseguirem ler. Mas basicamente ele fala o seguinte, que a forma como foi escrito é uma forma muito empoetizada. Essa primeira imagem que eu estou-vos a mostrar, ela fala sobre o que o avô dele escreveu no seu relatório para então falar sobre a morte da Darlene, né? Tipo, qual foi a parte escrita, relatada do que o avô dele fez, viu, ouviu, do que ele tinha que fornecer ao pessoal da polícia sobre o que aconteceu sobre a Darlene, e foi algo assim demasiado empoetizado. O que chega até a ser um pouco estranho, já que isso era um dos métodos do assassino do Zodíaco. É complicado. A segunda coisa que ele também mostrou neste terceiro vídeo foi a questão de mais um fragmento de algo que ele disse que também foi meio empoetizado sobre o assassinato da Darlene. Uma característica muito comum, e eu já falei isso no princípio do vídeo, e em todo o meu relato sobre essa questão toda do assassino do Zodíaco, é que é o seguinte. O assassino do Zodíaco, ele gostava muito, aparentemente, de escrever poemas sobre as coisas.
O Richard, que é o avô do Jota, que é esse rapaz que nós estamos aqui a falar, ele parece que, como policial, vestido assim, encarando a personagem policial e bom cidadão, ele também tinha essa mania de escrever as coisas, principalmente essas coisas de crime, bem enfatizadas, bem empoetizadas. E isso, incrivelmente, estranhamente, ironicamente, não chamou a atenção na época, que era o momento que as pessoas deviam realmente ter parado para analisar todo mundo. Mas, assim, parando para pensar um pouco, 5 segundos enquanto eu ouvia o vídeo dele, eu realmente parei para pensar, e é algo que também intriga muito, mesmo que o avô dele não tenha sido, ou não seja o assassino do Zodíaco, porque isso é tudo uma especulação, né? Uma coisa que eu me pergunto é como é que ele não estava nem na lista de suspeitos, porque ele é um policial, porque ele já morreu, né? Ele era um policial, ele tinha vários pontos em comum com o assassino do Zodíaco, e o terceiro ponto que mais me aperta era o facto de que, apesar de tudo, existem mais elementos em comum entre o avô dele e o assassino do Zodíaco do que propriamente do que o Arthur Allen, que foi então não sei das quantas. Como é que foi criado esse perfil, né, tipo, do serial killer? Eu acho que é uma coisa que nós deveríamos começar a questionar. Como é que foi o perfil construído desse serial killer na época, né, pelos perfiladores e tal? E se está certo? Porque uma das maiores dúvidas que eu tive a ler nos comentários dele era que o assassino do Zodíaco tinha que ser uma pessoa que aparentemente já estava familiarizada com o mundo do crime e tal. Mas o mundo do crime tem 3 formas de tu ver, tem tipo 3 olhares. Isso não é tipo uma moeda, isso é algo mais tipo um triângulo, em que tem a visão da pessoa que comete, que é o bandido, tem a visão do policial que vai deter o bandido, que pode se tornar num bandido pior, e tem a terceira visão, que por exemplo é o telespectador, que é a pessoa que vai ver alguém a fazer, vai pegar gosto, entre aspas, e também vai conseguir replicar, mas ele vai ir replicando em pequenas escalas até chegar no ponto principal. E nós vemos essa parte do telespectador em outros serial killers. Então, eu me pergunto se eles tiveram essa noção toda quando eles fizeram o perfil do assassino do Zodíaco, ou se foi algo simplesmente feito para se encerrar o assunto, porque nós sabemos que na época do assassino do Zodíaco também teve muita pressão, a polícia sofre muita pressão para poder resolver esses casos o mais rápido possível, tem a população, pessoas acima, né, chefes e tudo mais. Mas o avô dele teve vivo tipo até os seus, sei lá, até os seus últimos momentos. E isso faz começar a pensar, por exemplo, será que ele não teve mais vítimas? Será que ele não cometeu outros crimes que estão escondidos? E lembrando que tudo o que eu acabei de dizer é uma especulação, para caso o avô dele seja realmente o assassino do Zodíaco, que é somente uma hipótese, pode não ser o avô dele, pode ser uma outra pessoa que talvez ainda está viva, né? Porque só se passaram 50 e poucos anos. E pronto, ele pode estar agora com os seus, vamos supor, 90 anos. Mas ainda pode estar vivo. Caso não seja o avô desse rapaz que morreu. Mas, enfim, vou deixar-vos agora para vocês assistirem o terceiro vídeo. E, se tudo correr bem, eu vos trago então o quarto vídeo ainda neste momento, né? Com este vestuário. Caso não, eu vou aparecer diferente de novo, tá bom? My Grandpa Was a Zodiac Killer Part 3. If you have not seen parts 1 and 2, please go watch it. I want to start this one off by saying, once again, clarifying, this is not me glorifying my grandpa being a serial killer. This is not me excited and happy and pumped up, or, as you guys would say in the comment section, flexing. I'm not flexing anything. I'm simply sharing information. I would assume that any human out there who discovered that their family member is possibly a serial killer is going to show some type of emotion. I don't know if you guys expect me to be crying or what. Anyway, today we're going to talk about a few things that also I connect as my grandpa being a motherfucking Zodiac killer. Number 1 is in his police report describing the Darlene Ferrin crime scene, he writes it out, and this is all in quotes as you can see here on the screen. Pause to read.
He writes it as if he's writing a poem, and we know that the Zodiac also wrote the fluidity of a poem. Another thing we're going to tap on is the common misspellings in my grandpa's police reports, and also common misspellings in the Zodiac writings. Although the only word that they spelled wrong was the word until with 2 L's, here's a list of both of the ways they spelled words. And a big one is like the double T's, or using E's with the ing word instead of dropping the E. My grandpa frequently did that. Something else about my grandpa. He was really horrible at spelling. He hated like crossword puzzles, but he really enjoyed math. And he also was a woodworker. That's what he would like spend a lot of time doing, going out, getting supplies, and spending time in a garage doing woodwork. Could this be a sign of like the coding and the cryptic messages of the Zodiac? Because the Zodiac was also bad at spelling. And also, my grandpa, as stated, was on the juvenile division, wearing plain clothes and an unmarked car the night of the Darlene Ferrin shooting. And his area of operation was to patrol Blue Rock Springs and Lake Herman Road, Lover's Ridge, for teenagers doing the dirty birdie up in those little areas late at night. Well, he reported on the radio about 10 minutes before Darlene Ferrin's shooting that the area was clear and there were no vehicles. He also arrived on scene of the shooting 5 minutes after they found out about it, and said that there was no cars. So he patrolled the area 10 minutes before the shooting, arrived 5 minutes after the shooting, and still reported not seeing any cars on the scene. If he already patrolled that area, wouldn't he have seen Darlene Ferrin and Mike parked in that parking lot? I don't know. A little suspicious. Aside from that, I'm excited to answer any of you guys' questions. Again, I have not taken this to the police. I've only known for 9 fucking days. And this shit is blown up. If you guys have any questions, please feel free to reach out to me. If you have any other information regarding Richard Hoffman being the Zodiac Killer, reach out, leave some comments. I'll see you guys on the next episode. Nesse último vídeo que ele vai trazer, que eu vou mostrar para vocês já daqui a pouco, ele fala sobre 2 coisas muito interessantes, e depois de eu falar o que ele falou no vídeo, eu vou trazer uma outra curiosidade. A primeira coisa que ele diz muito interessante, ele traz a referência então de uma letra de música e de um poema de 1885, chamada então Tit Willow, ou Willow Tit, de Mikado, um artista japonês. E nessa música, ela basicamente faz meio que uma romantização mórbida de certos fatores que poderiam dar a entender que é a morte. Nós sabemos que isso não é uma coisa tipo específica de uma única pessoa, até porque eu conheço outras bandas, outros artistas que fazem a mesma coisa que eu ouço, né? Isso não faz de mim essa cena do Zodíaco, né? Mas é muito interessante ver que existem coisas bem específicas nesta letra, neste poema também, que referenciam especificamente ao Richard, que é o avô do Jota. Em primeiro lugar, na música existe o termo Dick Bird, mas especificamente o Dirk, né? Dick, enfim. Porque o Richard, o avô do Jota, ele era conhecido como Dick Boy, Dick Man, enfim. Era um apelido, era como se fosse Bob, né? Lá nos Estados Unidos isso é um pouco comum, as pessoas terem apelidos. Aqui também entre aspas, mas lá há apelidos extremamente comuns como Bob, Dick, enfim, né? Enfim. E esse era então o apelido do Richard. E nessa música existia o termo Dick, que é uma das poucas músicas, pelo que eu pesquisei rapidamente, que tem este termo lá dentro, ou o nome em si lá dentro. O segundo fator é que durante a composição da música e do poema existe uma frase específica que é o gargarejando sangue. Ele estava gargarejando sangue, não existe essa passagem específica. E tanto o Richard, na sua declaração escrita, como em entrevistas mais tarde, ele disse a mesma coisa, tipo, literalmente a mesma coisa no caso da Darlene, o que é um pouco estranho. Ele, o Jota, não deu a entender se o avô dele ouvia essa música, porque que ele trouxe essa música especificamente. Ele não explicou muito bem porque que ele trouxe essa referência, ele só chutou, como muita coisa que ele tem feito. A segunda referência foi a organização das palavras em algumas assinaturas que o Zodíaco deixava. Eu vou deixar aqui na tela. Deste lado aqui, vocês vão ver a assinatura desorganizada. Já deste lado aqui, vocês vão ver a assinatura supostamente organizada, que seria então a palavra Dick, que seria o sobrenome, apelido dado para o Richard, avô do rapaz lá.
Essas foram basicamente as únicas pistas que ele trouxe nesse quarto vídeo. Ele pediu desculpa pelo facto de ele não ter falado de forma sensibilizada para possíveis vítimas ou família das vítimas que ainda estão vivas, porque ele não tinha propriamente noção que o vídeo tomaria essa proporção gigantesca, que eu duvido muito, sinceramente eu duvido bastante. E foi isso, ele pede tipo para deixarem nos comentários qualquer coisa. E assim eu encerro esse vídeo, pelo menos por enquanto. Eu vou tentar ir vos atualizando toda vez que ele lançar um vídeo ou qualquer coisa. Para isso me siga lá no TikTok também, porque lá eu atualizo de forma mais rápida, né? Esses reviews já estão lá no meu TikTok de forma separadinha, então... Mas, uma coisa que eu também achei muito interessante que eu queria falar com vocês antes de encerrar definitivamente o vídeo. Vocês lembram que o símbolo do zodíaco é um círculo e meio que um mas no meio, né? Tipo, é o símbolo mais famoso do zodíaco. Isso me faz lembrar muito um prego, tipo, começou-me a fazer pensar nisso desde o momento que ele falou que o avô dele gosta de ser marceneiro, ou gostava, no caso, porque já faleceu também, de ser marceneiro e etc, etc. Então comecei a lembrar muito disso. E eu acho bastante interessante. Eu também já vou criando as minhas teorias da conspiração contra o Richard. É a pessoa mais próxima em, de facto, parecendo então ser o assassino do zodíaco. Pode não ser, pode ser tipo um surto que o neto dele teve e ele pode estar a acreditar em coisas e ligar coisas que no fundo não existem. Ele pode ter desvendando um dos maiores mistérios do mundo do crime, pode, mas isso nós de facto ainda não saberemos tirar as nossas conclusões. A minha até o momento é que eu estou 50-50 com essa história, porque ao mesmo tempo que ele traz pontos que realmente conectam muito ao avô dele, principalmente pelo facto do avô dele ser o polícia do suposto primeiro caso criminal do Zodíaco. Isso me pega muito, porque há muitas falhas que eu já fui comentando ao longo desse vídeo, que eu não entendo porque que ele não foi pelo menos um suspeito. Mas ao mesmo tempo, há outras coisas que o próprio Jota vai trazendo que eu começo a ficar tipo, isso até certo ponto é normal, né? Por exemplo, essa relação da música, o termo gargarejar, entre outros pontos, mas tudo é contextual. Eu, pelo menos, acredito que é tudo uma questão contextual. E que isso hoje pode não fazer sentido, assim, alegoricamente, mas que amanhã vai fazer sentido se tiver que se montar, tipo, toda uma estrutura, todo um caso sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários aquilo que você acha. É muito importante para mim. Deixa o like, comenta muito, manda este vídeo para as outras pessoas, caso você ainda não tenha encontrado os vídeos traduzidos. Eu tenho eles todos aqui. A linha do tempo está toda cronometrada, então é isso. Ficamos por aqui. E qualquer atualização eu prometo que eu vou trazer, tá bom? My grandpa was the Zodiac Killer, part 4. First and foremost, I wanted to come on here and apologize. In my first video I made a couple days ago, I used a really insensitive and volatile statement in describing one of the victims. There is no excuse for it, and I wanted to apologize to any of the victims and victims' families out there. I apologize. Moving forward with today's video, I suggest you guys get your motherfucking popcorn because I'm about to rock your socks off. If you haven't seen part 1, 2, and 3, I have a playlist up top. Go watch all of them. This shit gets crazy. So if you don't know, my grandpa, Richard Hoffman, was a Vallejo police officer, and I believe he was the Zodiac Killer. So I found this poem written by the Zodiac, and in this poem, it uses the phrase, tit willow, tit willow, tit willow. Well, tit willow happens to be a song written by Mikado. And in that song lyrics, there happens to be a mention of Dickie Bird right here. Also, in this poem by Mikado, the tit willow, that's the title of it, it states, when describing a man who's passing away, that he gargled out blood. If you watch this clip here from my grandfather giving a description of the scene, he uses the same type of statement. He was moaning and gargled out blood. I looked down there, and there was a young guy down there laying on his back. Obviously had been shot. He was reaching up towards me or the flashlight I was holding, kind of gurgling, obviously in pain. I find that ironic. I may be reaching. You guys can draw the conclusion. Tit Willow is a song by Mikado where the word Dickie Bird is used. My grandpa's name is Richard, a.k.a. Dick. Let's get deeper into this letter. The autograph, the signature at the bottom, is obviously decoded and gibberish. Well, when you put these codes together, these little words and symbols, it just happens to spell the word Dick. Richard, is that you, Richie boy? Dick, hello?
I don't know if I'm tripping. You guys tell me what you think about the way that this poem or letter is written by the Zodiac and how poetic it is, and also referencing Titwillow and that's poetic nature. My grandpa's statement right here, describing the scene at Blue Rock Springs the night of Darlene Ferrin's murder and Mike McGow got shot. My grandpa uses poetic terminology, the way he writes, describing the peacocks are singing and it was dark and the breeze was blowing across my face. My grandpa was a poet? Apparently, the way he describes these crime scenes. Leave a comment, share this out.